Fala galera ligada no Pleno Ponto News. O Campeonato Brasileiro teve uma pausa nesse meio de semana, uma pausa merecida para a disputa épica da semifinal da Libertadores da América entre Flamengo e Grêmio. E se anteriormente já havia a percepção de que o Flamengo não tinha como ser ultrapassado nem por Palmeiras, nem por Santos, que são os times que estão ali mais próximos da liderança, depois da goleada de 5-0 sobre o Grêmio numa semifinal de Libertadores, acho que ficou claro para todo mundo que o Flamengo é o virtual campeão do Brasileiro dessa temporada. Tem 10 pontos a mais que o Palmeiras, mas, sobretudo, um futebol muito superior. Um futebol que não deixa brechas para uma eventual ultrapassagem. O Flamengo está com a mão na taça e é uma questão de cumprir tabela a partir de agora. Mas não só de briga por títulos se faz um campeonato brasileiro. Tem outros objetivos em disputa, como as vagas na Libertadores e na Sul-Americana de 2020 e a própria disputa para permanecer na Série A na próxima temporada. E a 28ª rodada do Campeonato Brasileiro guarda duelos que, curiosamente, coloca frente a frente times que têm esses objetivos. Vaga na Libertadores e permanência na Série A, principalmente. É claro que quem está ali embaixo está sempre de olho numa vaguinha na Sul-Americana, que vem logo acima daquele limbo entre Sul-Americana e zona de rebaixamento. Eu até anotei aqui os confrontos para não me enrolar, mas a rodada começa às 5 horas da tarde no Castelão com Ceará e Vasco, o Vasco querendo confirmar a boa fase, confirmar que tem condições de brigar para entrar no G6. Nessa rodada ainda não dá, o Vasco precisa continuar vencendo se quiser de fato entrar nesse grupo, e o Ceará, por outro lado, está lá na parte de baixo da tabela e a única coisa que quer é se afastar do Z4 nesse momento. No mesmo horário, o Corinthians, super pressionado, recebe o Santos. O Santos está numa situação bem confortável, não vai nem brigar para ser campeão e dificilmente vai sair do G4, que dá vaga direto na fase de grupos da Libertadores do próximo ano. Mas o Corinthians pode deixar o G6 em caso de derrota e vitória do Grêmio, que vai jogar no domingo, às 4 horas da tarde, vai receber o Botafogo na sua arena, depois de ter sido escorraçado pelo Flamengo. Claro que vai tentar, diante da sua torcida, retomar a condição de um time importante que é no cenário nacional. O Grêmio, junto com o Atlético Paranaense e o Flamengo, na minha opinião, são os times que jogam o melhor futebol do Brasil, mas o Grêmio sempre se concentra muito na Libertadores, acaba deixando o brasileiro um pouco de lado. E quando sai da Libertadores, volta todas as atenções para o Brasileirão. Então vai ser um jogo muito difícil para o Botafogo. Ainda no sábado, às 7 horas da noite, a gente tem um jogo de confronto direto por uma vaga no G6. Bahia e Internacional na Fonte Nova. Jogo muito difícil, muito interessante. E às 7h30, a gente tem um jogo na parte de baixo da tabela, Fluminense e Chapecoense. O Flu está tentando se afastar do Z4, está só a um pontinho. A Chapecoense é virtual rebaixada, é a vice-lanterna com 17 pontos. O Fluminense joga em casa e precisa se reabilitar depois de 2 derrotas. E fechando o sábado, às 9 horas da noite, outro jogo muito interessante da parte de baixo da tabela, Cruzeiro e Fortaleza. 2 times que estão buscando a permanência na Série A, o Fortaleza um pouco mais confortável, o Cruzeiro ainda está no Z4, embora tenha vencido os 2 últimos jogos, mas é um confronto que vai colocar frente a frente o Rogério Ceni e o time mineiro. Ele que saiu do Fortaleza para treinar o Cruzeiro, teve uma passagem muito rápida, se desentendeu lá, então eu acho que vai ser um jogo muito pegado, muito tenso, pelos objetivos das 2 equipes e, claro, por essa disputa que tem entre o elenco, ou parte do elenco cruzeirense, e o Rogério Ceni. No domingo, às 4 horas da tarde, a gente tem um joguinho morno, São Paulo e Atlético Mineiro. O São Paulo está ali numa posição confortável também, brigando dentro do G6, dificilmente vai sair dali. É claro que quer o G4, que dá vaga direta. O G6, a gente precisa lembrar que essas 2 outras vagas dão vaga na pré-Libertadores, não é ainda a fase de grupos, e o Atlético Mineiro está ali também numa situação que não vai subir e nem descer na tabela. A partir daí a gente tem jogos que são mais importantes. Também às 4, o Atlético Paranaense recebe o Goiás está buscando a vaga na Libertadores. Às 6 horas a gente tem Avaí e Palmeiras e às 7
a gente tem Flamengo e CSA. Sobre esses dois jogos a gente não precisa nem falar quem é favorito, né? Eu sou Marcelo Penido, fico por aqui e volto segunda-feira aqui no Futebol com Penido.